Muito boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Vamos hoje para o final do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, onde ele vai nos levar ao cume, então, da esperança cristã, que é a ressurreição de Cristo Jesus. Se no capítulo 15 que vimos ontem, algumas das suas particularidades, muito brevemente, que ele falou aqui sobre silêncio, sobre a dor que o Senhor sofreu e seu sepultamento, aqui no capítulo 16 a gente vê a vitória definitiva, vê o triunfo do Senhor sobre a morte. E é um texto profético também, porque revela que Deus, ele transforma aquilo que é impossível em realidade. E inaugura um tempo de missão para a igreja, para o corpo de Cristo. E se somos parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, é a nossa missão também. Começamos aqui do 1 ao 8 sobre o relato em que no sábado, o primeiro dia da semana, Maria Madalena, Salomé e Maria vão ao sepulcro, mas vão de uma forma preocupada, com a pedra que fechava o sepulcro. Quem é que ia remover aquela pedra para elas? Porque é pesado. Mas ao chegando lá, elas encontram o sepulcro aberto e vazio. Um anjo vai anunciar a elas que, no verso 6, não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Elas ficam atônitas com essa informação e, de uma certa forma, temerosas. E refletindo um pouquinho aqui no que acontece aqui no início, muitas das vezes nós também caminhamos em nossa vida, no nosso dia a dia, carregando certas preocupações assim como elas. Certas preocupações com pedras em nossas vidas, vida financeira, vida familiar, profissional, pessoal, não sei, mas de uma certa forma em que elas estão travando, fechando o acesso a coisas melhores. Porém, muitas das vezes nos esquecemos. Não nos lembramos das promessas de Deus e esquecemos que Deus já removeu essas pedras. Essas pedras não devem tirar a nossa atenção. Essas pedras não devem tomar o nosso tempo e nos angustiar ou nos ansiar, tirar a paz e a esperança do nosso coração, porque o Senhor já removeu essas pedras das nossas vidas. O Senhor, ele já foi adiante do nosso caminho. Ele conhece o nosso amanhã. Ele está presente com nós hoje, mas Ele sabe o nosso amanhã. E Ele já abriu o caminho, e onde parecia impossível para nós, se torna possível para Deus. Com Deus, tudo é possível. O que parecia sepultado em nossa vida, que parecia não ter mais jeito, mais fim, Deus está ressuscitando em nossas vidas. Através dessa palavra que começamos a ver que a esperança ela tem que estar viva dentro de nós. Por isso devemos compreender que a fé ela deve superar o medo, a preocupação, a ansiedade. O vazio do sepulcro não é o motivo de pavor, não é motivo de preocupação, mas é um sinal de esperança, porque Ele ressuscitou. Não vos assusteis, já ressuscitou. Por isso devemos aprender que onde muitas vezes as pessoas viram o nosso fim, viram que nós não tínhamos mais jeito, Deus está declarando um novo tempo em nossas vidas. Mais adiante, do verso 9 ao 14, a gente vê então a aparição de Jesus depois da sua ressurreição. E Jesus aparece a Maria Madalena, depois vai aparecer a 2 discípulos no caminho e finalmente vai aparecer aos 11 discípulos, porque Judas o traiu e foi e enforcou-se. E repreendendo eles pela incredulidade, porque mesmo com o relato de Maria Madalena, mesmo com o relato dos 2 discípulos do caminho, eles ainda não creram, o relato vai nos dizer. E daí, quando ele aparece aos 11, aí eles creem. O Cristo ressurreto não apenas venceu a morte, mas ele restaura também os corações que estão abatidos nessa geração. Deus ele não rejeita os que falharam no caminho, não.
Ele se manifesta novamente para curar a nossa incredulidade, levantar aqueles que estão abatidos no caminho e nos renovar a chama da nossa fé. Quem falhou ontem pode ser instrumento de Deus, poderoso em suas mãos, hoje e amanhã. Devemos ensinar e aprender que a ressurreição ela não é apenas um fato histórico, mas uma realidade que restaura vidas. A igreja deve ser um lugar de recomeço, aonde os fracos, aonde os incrédulos, eles podem ser fortalecidos em Cristo Jesus ressurreto. Onde se em algum momento de nossa vida hoje, até hoje, estávamos numa certa incredulidade, que a gente possa ter um recomeço, que a gente possa sentir fortalecido, porque Ele ressuscitou, Ele vive e breve voltará. E aí vamos para então a comissão, a missão que Ele deixa para os seus discípulos, para a igreja, para o corpo de Cristo que é nós. É a grande comissão, e isso também se dará através também de sinais. Jesus ele envia os discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele promete que sinais acompanharão os que crerem. O texto termina também dizendo que eles saíram pregando e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. E amém. Esse é um tempo da igreja viva. Esse é um tempo da igreja cheia do Espírito Santo e marcada por sinais. O mesmo Jesus que venceu a morte, estamos vendo aqui o triunfo de Jesus no capítulo 16, é o mesmo Jesus que caminha conosco hoje. É o mesmo Jesus que habita em nós através do Espírito Santo, se o aceitarmos e o recebermos, se nos arrependermos, se deixarmos essa chama nos avivar e a gente viver essa missão em nossas vidas, confirmando a sua palavra com poder. O envio do Senhor, ele não é uma fraqueza, mas não é em fraqueza, melhor dizendo. A gente deve viver esse envio e essa missão com a autoridade do Senhor, pois Ele caminha conosco, Ele age através de nós, com seu Espírito Santo nos consolando, nos fortalecendo e nos edificando até o fim, nos preparando para essa jornada, sendo testemunhas vivas de que o Senhor vive e reina e breve voltará. Por isso devemos despertar para essa missão. A ressurreição ela não é apenas para a nossa esperança, para aguardarmos o Senhor, e muito menos individual, mas é para o avanço do reino de Deus. E o reino de Deus não se faz com uma única pessoa, são vários irmãos ao redor de todo mundo que precisa ser alcançado. Devemos ensinar e aprender que todo crente também é chamado a proclamar o Evangelho. Cada um de nós é chamado a proclamar esse Evangelho. Esse Evangelho de cura, de restauração, de ressignificação, de avivamento e de autoridade para pregar o Evangelho. Este Evangelho confiando que o Senhor confirmará e cooperará conosco com poder, com a sua mensagem, pois Ele é a mensagem, Ele é a palavra, Ele é vida a todo aquele que nele crê. Capítulo 16 nos revelou aqui que a história não terminou no sepulcro. O Cristo vivo, ele remove pedras nas nossas vidas. O Cristo vivo restaura os nossos corações. E o Cristo vivo envia a sua igreja em poder, em autoridade. Aonde há medo, Deus planta a esperança. Onde talvez haja fracasso, Deus traz a restauração. Aonde há missão, Deus garante sinais e confirmações. A igreja de hoje é chamada a viver não como quem olha para o túmulo vazio, o túmulo aberto, mas como quem caminha com o ressuscitar, com aquele que ressuscitou, Jesus Cristo o Nazareno, porque Ele vive. E porque Ele vive,
podemos crer no amanhã e pregar com ousadia hoje. Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço.